aqui, gente, é uma ideia muito interessante que eu acho que nós todos deveríamos levar, ter mais contato quando estamos dentro da academia, dentro da universidade, que é ver o seguinte, como uma solução de engenharia pode resolver problemas de outras áreas, né? Alguns de vocês possivelmente vão se formar e trabalhar no mercado privado. E por mais que você seja um especialista em software ou em hardware, em programação, mesmo que de baixo nível, olha, eu escrevo firma para processador, você vai enfrentar situações em que o problema que você tem que resolver não é um problema de engenharia. Na verdade, a engenharia vira uma ferramenta para você resolver um problema de outra área, né? E nesse caso que nós vamos trabalhar aqui, nós estamos falando do setor de logística, tá? E que é uma área, só para vocês terem uma ideia, extremamente proeminente no Brasil. Hoje, se vocês olharem, praticamente toda a nossa balança comercial, toda a economia está vindo de setores que dependem muito da logística. E eu vou mostrar esse problema, vamos chamar assim, qual é a demanda desse setor e como a engenharia ajudou a fornecer soluções para ele, tá? Três slides iniciais aqui, gente, só para vocês conhecerem o Autotrac, aqueles que não conhecem. Tiago, chaveou a tela aí, só para ter certeza, entrou uma nova tela. Maravilha. Então, quem é a Autotrac? Nós somos uma empresa que nasceu dentro da Universidade de Brasília, em 93, tá? Já estamos aí com 27 anos de operação no país. Praticamente todo o corpo diretivo da Autotrac é formado por ex-alunos da elétrica. Eu fui, inclusive, do CA também, na minha época, tá? Hoje nós temos 270 pessoas trabalhando na Autotrac aqui em Brasília. E para atender essa rede de clientes, nós temos 46 concessionárias exclusivas. São unidades autorizadas. Imagina como se fosse uma montadora de carro em que a gente fosse a fábrica e essas concessionárias fossem as lojas espalhadas pelo Brasil, né? Temos uma empresa na Argentina, uma subsidiária nossa. Hoje já atendemos quase 40 mil clientes e já vendemos mais de 250 mil equipamentos dos nossos principais equipamentos, tá? E somos uma empresa eminentemente de solução tecnológica. Então, aqui a gente tem pessoal de desenvolvimento de hardware, de software, pessoal de telecom, tá? E eu vou mostrar um pouquinho também das oportunidades que tem dentro da Autotrac para aqueles que um dia se interessarem em trabalhar aqui conosco, né? A gente tem um volume enorme de engenheiros, são hoje perto de 100 pessoas na área técnica. Nas áreas técnicas, a gente tem mais de uma área técnica, e 80%, 90% desse pessoal veio da UNB. Então a gente tem o pessoal de engenharia da parte eletrônica, da parte de sistemas, da parte de ciência da computação, pessoal lá do Gama. Então tem de engenharia automotiva, tem um time bom aí e quem sabe um dia vocês podem se interessar e trabalhar aqui, né? A gente no Brasil, a gente é líder e muito por a gente ser o dono da nossa própria solução, tá? A gente desenvolve todas as partes que prestam serviço. Só para vocês terem uma ideia, na parte de telecom, na parte de transmissão de dados via satélite, a gente tem 2 hubs, né, que são 2 estações terrenas, tá? Essa aí aqui em Brasília, vocês podem ver uma foto parcial aqui, né? Fica lá no esqui, ali perto da cidade do automóvel. Então, aqui é responsável por fazer o upload, o uplink e o downlink do sinal de satélite para os veículos e dos veículos, né? E temos um segundo hub de backup em Anápolis, recém-inaugurado. Quem estiver indo para Goiânia, na hora que pegar aquele trecho que passa entre Goiânia e Anápolis, aquela pista, à esquerda, para quem está indo para Goiânia, vocês vão ver essa unidade lá, é muito interessante, é um hub, né, um data center, na verdade, que faz toda a parte de hosting de software, e também um gateway de comunicações, quer dizer, daí eu subo o sinal para o satélite e desço o sinal do satélite também, tá? E é uma das áreas, vamos dizer assim, de maior interesse dos engenheiros quando vem para o Autotrac, né? Além disso, nós temos, como eu falei, 46 unidades espalhadas pelo Brasil, né, que fazem basicamente o trabalho de instalação, configuração, treinamento, a parte de venda, todo atendimento aos clientes. Está aí esse mapa que mostra onde eles estão espalhados, né? E temos em Brasília também um centro de controle de qualidade. Então, tudo que a gente desenvolve, a gente faz, além do desenvolvimento, a parte de engenharia aqui, mandamos para uma fábrica apenas para produzir em escala. Então, todo, vamos dizer assim, a arquitetura do sistema é nossa, tanto da parte de software como hardware. O hardware, por uma questão de escala, a gente manda para fabricantes fora, então vai o nosso projeto, eles mandam de volta para a gente os produtos acabados e a gente faz o controle de qualidade em Brasília e depois distribui para os clientes no Brasil todo e na Argentina, tá?
Então, por que eu falo isso? Para vocês verem a relevância e até acreditar um pouquinho, né? Quer dizer, há 27 anos atrás, quando eu entrei como estagiário, essa empresa tinha 12 funcionários, começando, tinha meia dúzia de clientes, né? Tinha exigido um investimento de algumas dezenas de milhões de reais e a gente não sabia se ia dar certo, tá? Perseveramos, continuamos trabalhando, desenvolvendo nosso produto, cuidando da parte comercial, do marketing, do atendimento a esses clientes, né? Expandindo a nossa rede de atuação no país. E daí você chega hoje numa empresa que fatura perto de 300 milhões de reais e dá lucro em torno de 50 milhões, tá? Por ano. Desde 2001 a gente dá lucro todos os anos. Então, se você fizer uma conta aí, a gente brinca que nós já entregamos para os nossos acionistas, e principalmente para o acionista principal, que é o Nelson Piquet, um resultado muito maior do que aquele que ele fez na Fórmula 1. Tá? E isso feito por ex-alunos da Engenharia Elétrica da UNB. Então, acreditem nos sonhos de vocês, quem quiser ter uma empresa, quem quiser ter um negócio, ou quem quiser ajudar uma empresa a se desenvolver, quando você entra, dá uma impressão que, poxa, é uma montanha muito íngreme, né? Vai ser difícil eu escalar essa montanha, e eu estou trazendo um testemunho aqui para vocês que, se perseverarem, o que a gente aprende aí na UNB, o que vocês têm de conhecimento técnico, a capacidade de resolver problemas que a gente adquire, a resiliência, né? Quer dizer, aquela persistência de continuar atenta, vem um trabalho difícil, vem uma prova difícil, você estuda e puf, tira 3, tira 4, pau, e você faz e até levar aquele negócio ao final. Isso aí nos dá uma capacidade muito grande de superar dificuldades, tá? Os nossos concorrentes, só para vocês terem uma ideia, são empresas gigantes, uma delas é uma multinacional francesa, né? E a gente compete em igualdade de condições e muitas vezes até com muita diferença em relação a eles. E eu brinco, e aí são engenheiros formados em outras grandes universidades no Brasil e no mundo, e a gente está lá de igual para igual. Então, a Autotrac, eu sempre digo para o pessoal da UNB que é um bom espelho, uma boa referência para que vocês saiam seguros daí da universidade, sabendo o seguinte: estou pronto para ter sucesso. Só depende da gente querer, né? Vamos falar então rapidamente do problema, vamos dizer assim, de qual era a demanda que a gente encontrou, né? Você imagina um grupo de engenheiros que trabalha com uma solução, basicamente de tecnologia, que será aplicada por empresas que não são de tecnologia, né? Então, o primeiro problema que a gente encontrou grande foi aprender o que era a operação logística, operação de transporte de carga, toda a movimentação, né? Eu vou botar um diagrama aqui que mostra rapidamente para vocês o que é isso, para vocês verem a complexidade dessa demanda, tá? Pensa no seguinte: você tem uma fábrica, ok, de qualquer produto, pode ser um de eletrônico, de carros, alimento, higiene, limpeza, farmacêutico, os mais variados tipos de fábrica no Brasil, né? E o desenho típico delas é o seguinte: elas recebem matéria-prima de seus fornecedores, a gente chama isso aí de linha de inbound, então é quando a fábrica recebe os seus insumos, né? Ela desenvolve o seu produto final e ela precisa de fazer esse produto final chegar ao mercado, tá? Geralmente há 3 formas disso chegar no mercado. Uma, quando essa fábrica vai exportar o produto, então existe uma linha aí de transferência da fábrica para um porto, né? Para fazer a exportação. Outra, quando essa fábrica vai armazenar num centro de distribuição, então você pensa aí que é a fábrica da Unilever, da Nestlé, e ela vai armazenar os produtos dentro de um centro de distribuição mais próximo do mercado consumidor. Então vai uma linha de transferência aí para o CD, e algumas vezes ela já faz a entrega final para os grandes clientes. Imagina uma grande rede supermercadista, vai lá numa empresa de alimentos ou de higiene e limpeza e fala: eu quero 1 milhão de latas desse determinado produto. Então a fábrica já põe uma linha direta de entrega para esse cliente final, tá? Isso aí a gente costuma chamar na logística de transferência, tá? Observem que já tem um nível de complexidade aqui. O inbound pode ser feito de caminhão, mas algumas vezes é feito de trem, tá? Existe no Brasil hoje, na nossa matriz de transporte, aproximadamente 23% da carga é transportada por trens. Então, por exemplo, vou falar para vocês do agronegócio. É muito comum você fazer o transporte por linhas de trem,
né? Depois você vai para um porto, aí é navio, quando você quer levar em CDI cliente é caminhão de novo. Então você tem aí uma dificuldade de multimodalidades, né? Dois tipos diferentes de transportes. E lembrando que há uma dificuldade no Brasil adicional, que são as distâncias. Essa fábrica, às vezes, está num estado e o mercado consumidor está em outros dezenas de estados. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? Então, você imagina a dificuldade, por exemplo, das montadoras que estão instaladas lá em Manaus ou das empresas de eletroeletrônica que estão em Manaus. Ela recebe a matéria-prima do sul do país, então você imagina levar do sul do país até Manaus, tá? Depois chega na fábrica, ele produziu essa moto, produziu esse eletroeletrônico, ele tem que trazer de volta para o resto do país inteiro, né, para fazer a distribuição em mais de 5.000 municípios. Tá? E para completar, existe ainda uma última linha que a gente chama de linha de distribuição, que é quando eu tenho, por exemplo, aqui um CD lá em São Paulo de um grande produtor e eu vou coletar ali para distribuir em várias cidades do interior de São Paulo, né? Então, da fábrica para o CD foi uma carreta gigantesca levando lá 20 toneladas de carga e quando eu vou fazer a entrega eu levo um caminhão menor. Então eu faço a coleta da carga nesse CD e vou entregar diretamente no cliente, que é essa setinha aí de baixo. Em alguns casos, gente, ainda tem uma outra etapa que a gente chama de cross-dock, que é o seguinte: um caminhão coleta na fábrica, no CD, por exemplo, em São Paulo, leva para o armazém dela, transportadora, e muda para pequenos caminhões que vão fazer viagens para outras cidades próximas, né? Então, você imagina aí que loucura para esse produto que saiu lá daquela fábrica chegar até a gôndola do supermercado, ou chegar numa loja de shopping, ou se for o e-commerce, chegar na sua casa, né? Tem muitas etapas envolvidas, tá? Onde é que entra... Tiago, tudo bem por enquanto? Só para eu ter certeza que vocês estão me vendo e me ouvindo, que eu estou sem retorno aqui. Maravilha. Onde é que entra o trabalho dos engenheiros aí, gente? Esse desenho, eu brinco, ele foi feito para dar errado, né? Ele é um fluxo de transporte, de movimentação de produtos, mas que ele depende iminentemente de informação. Por quê? Porque essa mercadoria ela sai de uma cidade, viaja um país inteiro para ser entregue numa loja. Como é que eu sei se isso está acontecendo na forma correta? Chegou no prazo? O caminhão coletou? Já entregou? Houve algum acidente no caminho, né? Isso daí eu diria para vocês que se fosse para um caminhão já era difícil. Agora imagine o Brasil com cerca de 2 milhões de caminhões e mais outros tipos de transporte, como eu falei, cabotagem, trens e etc. Você controlar isso de uma empresa para saber o seguinte: olha, eu vendi aqui milhares de toneladas dos meus produtos e preciso saber se esses produtos estão sendo transportados e entregues no lugar correto. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores embarcadores de alimentos frigorificados do Brasil, refrigerados, né, que faz pizza, que faz essa lasanhazinha em caixinha, que faz pão de queijo, que faz frango, que faz vários produtos congelados, essas fábricas estão instaladas em alguns pontos estratégicos, eles têm aproximadamente 9 grandes fábricas, tá, perto de 40 CDs no Brasil, e eles fazem 18.000 embarques por mês. Então, são 18.000 viagens que saem da fábrica para serem distribuídas aí em todo o país. Como é que essa fábrica vai saber se ela está sendo eficiente? Se ela está conseguindo cumprir os prazos, se ela está conseguindo entregar, se o custo desse transporte não está excessivamente alto, porque se ele for alto, vai impactar no preço final de venda desse produto, né? Então, basicamente, você precisa de software por trás, você precisa de sistemas monitorando isso e gerando alertas, dizendo para ele, olha, a coisa está funcionando ou não está funcionando, né? É esse o trabalho que a Autotrac faz, tá? O que a gente fornece para essas empresas é uma solução que ajuda a fábrica, o CD, a transportadora, o fornecedor da fábrica a saber se o ciclo operacional deles está funcionando adequadamente e em segurança. Porque não bastasse a complexidade logística de eu fazer esse produto sair de um ponto A e chegar até outros milhares de pontos, eu ainda tenho riscos de acidente na estrada, eu tenho o risco no Brasil muito grave de roubo dessa carga. Então, existe um conjunto de ferramentas que precisam funcionar para que todos esses entes aí envolvidos saibam o seguinte: olha, a operação está rodando, eu posso continuar produzindo. O que acontece se a coisa falha? Vou dar um exemplo para vocês. Chega insumo,
mas chega em quantidade insuficiente. A fábrica tem um colapso para produzir. Eu tenho 10 itens que eu preciso para produzir esse material, esse produto, só chegaram 9. Ela vai ter um colapso. Se chegar insumo demais, me desorganizei e chegaram todos os veículos na fábrica ao mesmo tempo. Eu não vou ter onde armazenar. Aí eu produzo. Se eu não consigo entregar na exportação, o que acontece se eu perco a janela do porto? Eu perco o navio. O navio não fica me esperando. Então eu vendi um produto lá para a Europa, para a China, para qualquer país, e simplesmente eu perdi a janela de carga no porto, esse produto não será embarcado. Essa viagem que ia demorar 90 dias vai ser adiada por mais 30 em função do meu atraso na linha de transferência entre a fábrica e o porto. Imagina o prejuízo disso, né? Da mesma forma no CD, se chega produto demais, eu tenho um superestoque, não tenho onde armazenar. Se chega produto de menos, eu não tenho como entregar para a transportadora fazer a entrega. Se eu não consigo fazer a entrega, eu chego na loja, não tenho o produto que eu quero, eu compro um outro produto do concorrente. Então, gente, não sei se está ficando claro para vocês, mas é um desenho complexo, tá? De milhares e milhares de viagens. Nós estamos falando de um setor aí que tem um PIB de alguns bilhões de dólares no Brasil, né? E que precisa funcionar, e ele precisa de funcionar de forma automatizada, né? Aí entra o negócio da Autotrac. O que a gente fez, então, para resolver a vida desse pessoal? Primeiramente, a gente trabalhou com eles num conceito de pegar todas essas informações que estão naquele chamado ciclo de operação e levar para dentro dessas empresas num centro de gestão logística, tá? Então, se você chegar hoje em qualquer grande indústria, em qualquer grande transportadora, em qualquer grande operador logístico do Brasil, ele tem salas como essas aí que vocês estão vendo no lado direito, que são centros de controle operacional, que ele vê todo aquele fluxo, desde o momento que um insumo saiu e chegou na fábrica, depois da fábrica que foi para o porto, ou para o CD, ou para o cliente final, ele controla isso através de sistemas que a Autotrac desenvolveu, que geram indicadores para ele estratégicos. Por exemplo, se eu estou no prazo, se eu estou adiantado, se eu estou com super estoque, se está faltando caminhão, se está sobrando carga e etc. Tá? Ainda naquele exemplo que eu dei de carga frigorificada, você traz mais um complicador. Não basta carregar, você tem que medir a temperatura dessa carga durante toda a viagem para ver se o produto está dentro da faixa para o qual ele deveria estar, no qual ele deveria estar, porque senão você tem um problema de perda daquele produto, tá? Na área de medicamentos, por exemplo, existem medicamentos que não podem sofrer variação de temperatura acima de uma determinada faixa, porque senão você altera as características daquele componente químico, e daí você tem um medicamento que não vai ter eficácia e que pode até ter um efeito danoso para o usuário. Então, olha que coisa fantástica para os engenheiros, né? Quer dizer, é problema para caramba para a gente resolver, né? E você tem aí uma chance de ouro, porque essas empresas, em geral, não são formadas e muito orientadas à tecnologia. Elas são empresas muito operacionais. Então, se você tem um bom produto, um bom serviço, você vira praticamente um fornecedor essencial para ele. O que isso significa para a tua empresa? Lucro, crescimento, possibilidade de destaque, né? Então, é uma área muito instigante aí, que eu convido a vocês a conhecerem um pouco melhor. Estude um pouquinho sobre logística para vocês verem o tanto de área que tem de aplicação da engenharia, né? Muito bem, então esse é o desafio agora, pegar tudo aquilo que está acontecendo no campo, num país com 5.500 municípios, um pouco mais, com milhares de quilômetros de rodovia, milhares de quilômetros de hidrovia e de ferrovia, pegar todas essas informações online e jogar dentro de uma sala, num painel, para dizer, olha, está indo bem ou está indo mal. Ok até aí? Tiago, mais uma vez, um feedback, está compreensível? Não estou te vendo nem te ouvindo, Tiago. Faz só um sinalzinho aí, maravilha. De vez em quando eu preciso ter esse retorno, porque eu estou numa sala aqui isolada. Muito bem, gente. O que a gente fez então? Primeira coisa, a gente mapeou esse ciclo dessas empresas. Então, vamos pegar aqui, começando nesse número 1. Então, imagina que eu tenho aqui esse centro de operação logística, esse carinha aqui no meio, e a primeira coisa que ele recebe é uma informação através do ERP dele, um SAP da vida, um TOTUS, um sistema da Oracle, que diz para ele o seguinte, ó, esse aqui é o volume de vendas que a indústria teve que eu preciso de entregar. Tá? Muito bem, eu tenho que produzir isso, vamos para o item 2, então a fábrica solicita os insumos para produzir aqueles produtos que ela está vendendo, né?
isso também vem através de uma informação do sistema corporativo dessa própria indústria. A partir daí, o centro de operação logística faz o seguinte: muito bem, eu preciso de transportadoras que venham trazer esse insumo aqui para a fábrica e depois levar o produto acabado para o meu CD ou para o porto, para os clientes finais, né? Essa linha 3 aí, eles usam sistemas chamados TMS, Sistemas de Gestão de Transporte, Transportation Management System, tá? Aí as transportadoras, por sua vez, o operador logístico, seja uma ferrovia, seja uma empresa de barcos, de navio, seja uma transportadora de caminhões, responde para esse centro logístico, tudo eu estou falando de dados, não estou falando de voz, eu estou falando de sistemas, né? Disponibilizando os recursos que ela precisa para aquilo. Ok, para fazer essas viagens eu vou colocar 500 carretas à sua disposição, nessas janelas de data, tantas carretas por dia, etc, etc. Tá? Vem para o item 5, que é o seguinte: ótimo, eu já tenho a demanda de carga, já tenho a oferta de veículos que vão transportar, aí eu rodo o chamado roteirizador, quer dizer o seguinte: que carga entra em que caminhão, que carga entra em que navio, em que data. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso é tão complexo que, por exemplo, quando eu vou carregar um caminhão, a carga que vai sair primeiro tem que ser carregada por último, né? Para ela ficar na parte traseira do caminhão. Você imagina, eu coloco a carga lá no início, depois eu chego a fazer uma entrega e falo, poxa, eu vou ter que descarregar o caminhão inteiro para tirar aquela caixa que está lá no fundo. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que o roteirizador, que é um algoritmo super moderno, te diz é o seguinte: ok, eu vou entregar em São Paulo, com que horário e que local? Porque existem janelas de autorização para o transporte de cargo dentro daquela cidade. Existem zonas de restrição. Na hora que eu vou falar da entrega, por exemplo, existe uma rua que naquele dia tem uma feira e está fechado. Então entra um conjunto de dados, que horas que a fábrica carrega, vai ser uma viagem que vai ter pernoite no meio do caminho, em que ponto o motorista vai parar o caminhão para ele dormir com essa carga em função dela ter risco de roubo. Pega, por exemplo, uma carga de tablet, nós estamos falando aí de um caminhão com 2,5 milhões, 3 milhões de reais em carga. Então eu vou botar esse caminhão para viajar sozinho e parar onde, né? Então, o roteirizador te cria todo o programa de como essa operação vai ser feita. Cargas, rotas, datas, horários, quem faz o quê. Tá? E seu plano. Aí vem o item 6, que é onde a Autotrac entra. Eu entrego para essas empresas o quê? A informação para dizer se o planejado está acontecendo. Porque uma vez que esses caminhões saíram das docas, das indústrias, eles não sabem mais o que está fazendo. Aí o nosso sistema vai dizer se está no horário, se está na velocidade correta, se ele está na rota correta, se a temperatura da carga está adequada, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, é bacana porque a gente praticamente é o validador de todo desse desenho deles, né? Você acompanha uma série de indicadores, vocês vão ver no nosso sistema, que te diz, por exemplo, se começou e terminou cada ciclo desses aí, se a rota percorrida pelo veículo está conforme o planejamento, se os tempos estão adequados. Então, eu disse que o carregamento tinha que demorar 3 horas, o primeiro trecho de transporte tinha que demorar 2 horas, parava para o almoço, ele tinha que demorar 45 minutos no almoço e por aí vai. Então, todos esses tempos são medidos, né? Se a coleta foi realizada e se a entrega foi feita, atraso, se a temperatura da carga, o perfil de condução do motorista. Então, por exemplo, estou carregando uma carga de químicos, que existe todo um programa de velocidades máximas no seco, na chuva, forma de abordagem na curva. Estou falando da telemetria desse veículo, como esse motorista usa o caminhão, né? Então tem todo um controle que vocês vão ver que é feito para evitar o acidente, né? A ociosidade desse veículo. Então você imagina, vocês já devem ter visto essa cena, né? Você chega lá numa indústria, tem 200 carretas para carregar. Se eu não fizer um bom planejamento disso, essas carretas ficam paradas lá um dia. E nós estamos falando de cada carreta dessa vale mais ou menos 400 mil reais. Então você imagina um ativo desse parado sem trabalhar, né? Isso é uma carreta. Você chega na indústria, tem 200 carretas dessa. Então você está falando de 80 milhões de reais em ativos de veículos parados ali para carregar, que se não forem usados é uma ociosidade enorme e aí é prejuízo na operação, né? Enfim, qualquer não conformidade em relação ao que foi planejado, o seu sistema de monitoramento, no caso o da Autotrac, precisa de alertar, tá? Posso ir para frente aí até agora? Está dando para compreender?
Legal. E aí esse é o nosso problema, o nosso cenário, tá? E é um problema bom, tá, gente? Porque ele é possível de ser resolvido e vocês viram aí, eu imagino que todo mundo conseguiu inferir, eu preciso de ter muita tecnologia por trás para isso funcionar. O que a Autotrack fornece, então? Primeira coisa, a gente fornece um sistema que é baseado nesse tripé aí que está em cima. Ele tem um conjunto de equipamentos que é instalado no veículo, tá? Tiago, quando eu passo o mouse aqui, aparece aí para vocês meu mouse ou não? Aparece, né? Então, você instala um conjunto de equipamentos aqui no veículo, você disponibiliza um software de gestão para essas empresas e você, no meio do caminho, presta o serviço de transmissão de dados. Tá? Então, pensa que o caminhão está no meio da estrada, eu estou pegando todos esses parâmetros que eu falei para vocês e que eu vou mostrar daqui a pouco no software, transmito via satélite ou via celular, depende da área onde eu estiver, bate naqueles hubs da Autotrack que eu mostrei, de Anápolis e Brasília, e pela internet eu entrego para os aplicativos dos clientes. Então, formei uma rede. Né? Aí vocês agora lembrem daqueles números iniciais. São 40 mil clientes, e aí eu não estou falando de pessoas, estou falando de empresas, então isso vira centenas de milhares de pessoas acessando esse software, se conectando a esses hubs para monitorar esses veículos. Né? Você imagina a importância que esses hubs têm de ficar no ar 24 horas por dia. Se ele sair do ar, você rompeu toda a tua rede. Você imagina a importância que os equipamentos que estão nesses veículos têm uma eletrônica adequada para funcionar embarcado, porque o caminhão está andando, trepidação, temperatura alta, né? Parte do equipamento está exposto à chuva. Então, a eletrônica que você vai usar, a engenharia que você usou no desenvolvimento do teu hardware, tem que ser extremamente bem feita. Né? Senão, você vai deixar de ter informação porque o equipamento deu pau. Né? Eu não estou falando de um equipamento que fica num data center com temperatura controlada, com umidade temporada controlada. Estou falando do equipamento que está num veículo rodando o Brasil inteiro. Né? Só para vocês terem uma ideia, cada caminhão de carga no Brasil, em média, roda 15 mil quilômetros por mês. Você imagina 15 mil quilômetros por mês, né, batendo no sol, na chuva e trepidando. Então, aqui vem a parte de hardware no veículo. Na parte de software, você tem que fazer uma aplicação que seja muito automatizada. Porque você imagina, nós temos clientes como, vou citar alguns aqui, a FedEx, a DHL, que tem 3 mil, 4 mil veículos com o nosso sistema. Se fosse uma coisa manual, era humanamente impossível alguém operar. Então, o software tem que ser feito todo de forma automatizada para ele gerar suporte à decisão daquele operador e ele só precisar intervir na não conformidade. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Né? Então, é uma rede que entra hardware, software e telecomunicações. Só para instigar um pouquinho vocês aí, para os futuros engenheiros, aqui a gente faz todo o hardware que vai no veículo, desenvolve toda a engenharia do hardware, a gente só não fabrica, eu mando para uma fábrica por questões de escala. Todo firmware que roda dentro desses equipamentos, tem um software rodando dentro do equipamento embarcado, é feito pela Autotrack. O hub, a gente que faz o software que roda no hub e a gente que opera todos os links, tá? Nós usamos 3 satélites diferentes, usamos 6 operadoras celulares, sendo 4 no Brasil, 2 na Argentina, e agora estamos abrindo uma linha com 2 no México, vamos ter 8, conexão com 8 operadoras diferentes, então você tem que fazer todo o controle de autenticação, todo o controle de segurança, todo o controle de tráfego, né? E o nosso aplicativo, os nossos aplicativos, têm aí alguns milhões de page views por dia, porque são milhares de operações acontecendo o tempo inteiro. Então, você imagina a robustez que tem que ser esse software e eu tenho que lançar novidade toda hora. Então, é muito interessante para quem curte a engenharia. Né? Do ponto de vista de hardware, só para vocês conhecerem um pouquinho. Então, esse é um exemplo. Né? Entra aqui uma antena satelital, um computador de bordo que tem 2 chips celulares que se conectam em mais de uma operadora. Né? Você tem um terminal para o motorista interfacear com a empresa, então ele mandar e receber as mensagens que, ok, completei a carga, terminei a carga, parei para o pernoite, parei para almoçar, saí do almoço. Né? Parte das informações o motorista preenche, parte são programadas e o próprio computador de bordo informa. A gente tem todo um sistema de voz, que a gente usa uma tecnologia chamada text-to-speech. Então, tudo que você digita na empresa para o motorista, para ele não ter que parar para ler, o nosso terminal traduz em mensagem de voz para ele, tá? Usando algoritmos de transferência de dados para voz. Né? E a gente tem, mais recentemente, a opção também desses terminais móveis. Então, em vez de ser um terminal fixo, você usa um tablet ou um smartphone com um aplicativo
né? Em que o motorista usando tudo touchscreen, né? Usando poucos toques na tela, ele consegue se comunicar rapidamente com a empresa, tá? Observe que a preocupação aí, isso não é um tablet comum, ele está num caminhão, né? Então, vocês veem que o carregador tem que ter toda uma solução adequada para garantir que o equipamento esteja sempre carregado, que não quebre a conexão, né? Você tem que ter uma preocupação grande com a robustez mecânica desse equipamento aí dentro do veículo, tá? Esse é o equipamento principal. Aí você vem para os acessórios. Eu tenho que medir um tanto de coisa, correto? Então, olha só, por exemplo, alguns aqui. Eu tenho que instalar sensores de carga dentro disso aqui. Isso aqui a gente chama baú, né? O baú do caminhão onde está o compartimento de carga. Eu tenho que botar sensores, por exemplo, para cargas frigorificadas. Então, carga de sorvete, carga de alimento, medicamentos sensíveis. Eu tenho sensores para ver se esse caminhão está engatado ou desengatado, ou seja, se essa parte da carga está engatada no trator, né, na parte que puxa o veículo, que é o cavalo mecânico. Sensor de chuva, para ver se esse motorista está trabalhando no seco ou no molhado, porque mudam as regras de segurança. Sensor de central elétrica, para ver se tem alguém tentando acessar o computador de bordo. Aí eu posso querer violar o equipamento, o nosso equipamento está instalado dentro do painel do veículo, aí ele vai lá, começa a tentar abrir o painel, eu tenho que medir isso, né? Sensor de porta da cabine, então será que abriu a porta e entrou algum carona? Pode ser um roubo, pode ser uma violação operacional, porque essa viagem não era para ter ninguém no carona, é uma viagem non-stop. Sensor de porta do baú, para ver alguém está abrindo o baú da carga, onde que ele está abrindo? É no ponto adequado? Então, é uma rede de sensores, tá? Aí para a galera da eletrônica, muito legal, né? E o pessoal da parte também de sistemas de potência, você tem desafios enormes aí, porque você tem que levar energia para todos esses pontos, você está falando de uma carreta, então tem que passar cabo, você tem que controlar a emissão eletromagnética, você tem que se preocupar com a robustez mecânica, você tem que se preocupar com a potência, se eu estou com potência adequada para acionar aqueles sensores, né? Você tem a parte de atuadores, que é quando eu intervenho no veículo. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem ferramentas, por exemplo, que você freia à distância o caminhão. Você bloqueia o combustível, você corta o eletrônico, você trava aquelas portas do baú, né? Você trava esse engate e desengate. Então, o cavalo engatou na carreta, a gente tem um acessório que trava e só quando aquele centro de controle logístico autorizar é que ele vai poder se desengatar. Enfim, gente, é uma loucura. Você está misturando aí mundos, né, eletrônica com a parte mecânica, né, e essas coisas têm que funcionar bem, né? Quando você fala nas carretas, só para vocês terem uma ideia, é uma carreta desengatada. No Brasil, para cada cavalo mecânico, que é aquela parte do caminhão que puxa a carreta, em geral as empresas têm 3 a 4 carretas. Então eu saio de Brasília, vou até São Paulo com a carreta carregada, desengato ali para ser descarregado, isso vai demorar algumas horas, esse cavalinho já engata numa outra carreta de São Paulo, volta para Brasília, para ele não ficar parado, né? Então você tem mais carretas do que cavalo. E as empresas precisam gerenciar isso. Onde é que estão minha carreta? Eu tenho 100 carretas no Porto de Santos, eu tenho 50 paradas na minha filial de Cuiabá, eu tenho 10 no cliente Pão de Açúcar, eu tenho 5 aqui dentro do meu pátio. O que a gente fez? É uma loucura para eles. E a carreta não tem energia própria. Então a gente desenvolveu um equipamento para eles, que isso aqui é um sistema que monitora a posição e a velocidade dessas carretas, onde elas estão paradas, estão andando, estão engatadas ou desengatadas, só que alimentados de forma de energia solar, né? E aí vai, quer dizer, você vai aumentando a complexidade e é muita engenharia por trás, né? Na parte de software, olha que interessante, o que a gente fez? Nós fizemos um gerador de workflow, então a empresa lá no centro logístico desenha do jeito que vocês estão vendo aí, como se fosse um Lego, tudo que vai acontecer na operação, tá? Com esses quadradinhos aqui. Esse aqui é o nosso software, chama Supervisor. Então, eu botei um ciclo bem fácil, né? Ele vai iniciar uma carga, depois ele termina de carregar, inicia uma viagem, vai só para um ponto final, termina a viagem e fecha o ciclo. Você cria esse ciclo operacional, todos os parâmetros, quanto tempo tem que demorar essa etapa, qual é a rota que ele vai fazer nesse pedaço aqui, qual é o tempo que ele tem que chegar lá, e a partir daí o software vai gerenciar para você. Então, você entra em ambientes como esse aqui, o caminhão está ali rodando, né? Você está vendo aqui qual é o caminhão, onde ele está, se ele está ligado ou desligado, a data, qual foi o último evento dele, então ele está em viagem, ele entrou numa área de risco, a velocidade que ele está, né? Então aqui é um painel de aeroporto que a gente fala, né? Aquela coisa que quando você chega no aeroporto, a primeira informação que você vê, meu voo, qual é o portão, que horas que sai, está no horário, está atrasado, né? Só que isso aqui eu peguei um caminhão.
o real das empresas é assim, você tem várias operações acontecendo simultaneamente, né? E o sistema por trás está processando tudo isso, tá? Quando a gente fala naquelas linhas de longa distância, de transferência, ou de levar insumo para a fábrica, ou da fábrica para um CD, da fábrica para o porto, que é um ponto a ponto, sai uma carreta com 100% da carga para um lugar e descarrega 100% da carga no ponto B, você tem um controle como esse. Você traça as rotas, tem um início de viagem no ponto 1, aqui está em Campinas, e eles terminam no ponto B, aqui em Curitiba. O nosso sistema traça a rota para você, com todos os horários que você já programou, e a partir daí isso vira uma cerca eletrônica. O veículo não pode sair dessa rota, não pode parar fora dos pontos autorizados, tem que manter aquela média de velocidade, o sistema vai processando tudo isso por trás. Você imagina, para quem é da área de software, o tanto de coisa que tem rodando por trás para você controlar essas milhares de viagens simultaneamente, né? Esse software é todo web, tá, gente? Todo desenvolvido na Autotrac, está todo hospedado naqueles 2 hubs que a gente tem. Se você está falando de uma empresa que vai fazer distribuição urbana, então imagina Brasília. Eu trabalho para a Ambev, vou entregar bebidas, refrigerante, chopp, água, etc. E o caminhão sai com 7 entregas para fazer. Então o roteirizador já traçou toda a ordem da entrega, qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, né? Porque tem uma lógica para isso. Eu não vou fazer uma entrega em Taguatinga, depois voltar no Lago Norte, depois voltar para Taguatinga de novo. Então o software tem que programar tudo isso, respeitando as distâncias e as exigências de cada cliente. Por exemplo, tem cliente que fala, eu só recebo mercadoria à tarde. O outro fala, eu só recebo de manhã. Você imagina o algoritmo que tem que estar por trás para isso, né? E daí o sistema vai te controlar. A entrega foi feita ou não, na ordem correta, no horário correto, está atrasado, está adiantado, né? E lá no centro de logística eu estou só vendo os resultados e tomando decisão. Eu sou um operador de voo, tá? Do ponto de vista da viagem, olha que legal. O nosso painel ele mostra, está pequenininho aí, mas é só para dar uma ideia para vocês. Ele te diz rapidamente da onde para onde está indo a operação, então da indústria ABC para Curitiba, qual data prevista de chegada, quantos por cento da operação já aconteceu, e esse código de cores aqui me diz, olha, aqui eu tenho X% já ocorreu e está verde, por enquanto estou no horário. Esse aqui eu estou atrasado. Esse aqui eu estou adiantado. Então você cria um conjunto de regras de negócio que o sistema vai dizer o seguinte, se a operação está funcionando ou não, com atraso, com adianto, quantos por cento já concluiu, se você vai concluir ela dentro do seu prazo ou não. No caso de cargas frigorificadas, ele ainda te traz a leitura da carga e o percentual de eficiência. Quanto por cento do tempo eu fiquei dentro da faixa que você me obrigou a estar, né? Aí você fala, poxa, mas tem um aqui com 85%. Sim, todo produto congelado, ele tem um limite de tempo que ele pode sair daquela faixa que ele não se estraga. Então, por exemplo, eu abri o baú para fazer uma entrega, na hora que eu abro, entra uma massa de ar quente ali, vai mudar a temperatura. Mas aquele tempo que ele fica exposto a essa mudança de temperatura não é suficiente para estragar o produto. Então, você mede esses tempos para dizer o seguinte, olha, eu tenho que ficar 85% dentro da minha faixa, por exemplo. Depende do produto, né? E daí a gente mede isso para você. Então, estou falando de sensores que estão no caminhão lá a 2.000 km de distância, a informação saiu via aquele rastreador, via satélite, desceu no meu data center, via internet, chegou num software que está lá na minha central em Porto Alegre, online, né? Então, olha quantas partes envolvidas aí na nossa linda e querida engenharia, né? No final, outra coisa muito importante para vocês verem, as empresas querem os chamados dashboards, né, que são os painéis de controle. Ele quer saber o seguinte, me dá um resumão da minha operação, quantos por cento das minhas viagens eu fiz no horário, quantos por cento está em operação de transferência, quantos por cento em entrega, quantas viagens eu fiz num determinado período, a questão de temperatura. Então, você faz um conjunto de painéis aí para eles fazerem as reuniões logísticas dele e falar, ó, estamos atendendo a nossa meta ou não estamos, né? Chega lá o CEO da empresa e fala, gente, nossa logística está ineficiente, nós estamos custando caro, isso está impactando o nosso preço final. E o nosso concorrente está mais eficiente. Eles têm que vir aqui e olhar onde é que eu estou perdendo tempo, onde é que eu estou perdendo dinheiro, né? E voltar para trás até o momento do carregamento, né? Isso é impossível de fazer manualmente, né? Você precisa de ter uma solução, tá? Outra parte interessante que existe hoje é a chamada telemetria. Então, os caminhões eletrônicos já existe um barramento chamado CAN, né? CAN, Controle Area Network, né? Que ele te dá todos os parâmetros eletrônicos do veículo. A gente integrou, isso é um padrão que a Bosch criou há muito tempo atrás, e hoje é universal. Então, a gente lê esses parâmetros no computador de bordo do caminhão,
com o nosso computador de bordo, eu transmito a distância. Então, olha só, aqui é um exemplo. Eu estou vendo que o caminhão está nesse ponto aqui, eu vejo a velocidade, o RPM, temperatura do motor, quantos por cento do pedal do acelerador o motorista está usando, o combustível, percentual de torque do motor, quantos quilômetros ele já rodou nessa viagem, a taxa de consumo instantânea e a taxa média. Então, você olha um conjunto de itens para ver o seguinte: se o motorista está dirigindo meu caminhão de uma forma que vai gastar mais diesel, vai gastar mais pneu, está correndo risco de acidente, ele esmerilha o motor, eu vou ter manutenções mais caras. Então, o que as empresas fizeram? Elas criaram padrões de telemetria. Diz o seguinte: olha, Tiago, você vai dirigir aqui para mim, meu padrão é esse, você tem que manter essa velocidade, você tem que trocar marcha dessa forma, faz todo um treinamento. Você mede tudo isso, manda para o centro de controle da empresa, para depois eu ver, Tiago está atendendo minha meta ou não, para reciclá-lo, se tiver chance, se não tiver, eu vou ter que trocar, né? Lembra que eu falei de um caminhão de 400, 500 mil reais, que ele fatura em torno de 30 mil por mês, né? A margem é bem estreita, e se eu tiver um acidente é um prejuízo enorme. Se eu tiver que parar esse caminhão fazer manutenção, além do custo da manutenção, eu tenho o tempo desse caminhão parado, né? Então eu preciso fazer uma telemetria eficiente para eu realmente baixar o meu consumo de diesel, pneu, manutenção e acidente. Isso, antigamente, gente, era feito no olho. O caminhão rodava 3 mil quilômetros, chegava em casa, aí alguém lá olhar o painel, anotar, aí eu media o pneu, aí sentava num software, digitava para ele ver como é que estavam as médias dele. Testado de óbito. O problema já aconteceu. A telemetria não, você recebe online. Então, na hora que o motorista comete uma violação, você já tem um alerta online na cabine e um alerta online no centro de operações, para você tomar uma providência naquela hora. Tá? Com isso, a gente gera para as empresas um painel que diz o seguinte: olha, quais são as principais falhas que a sua frota tem, né? Se você for pegar aqui esse exemplo, eu estou basicamente dizendo o seguinte: olha, o maior problema que você tem nessa empresa aqui é de caminhão parado com motor ligado. Chama marcha lenta excessiva. Ele faz isso e deixa o caminhão ligado. Está indo embora o diesel, está indo embora a manutenção. Tá? O segundo maior problema que eu tenho é chamada faixa verde, ou seja, os motoristas vão com giro muito alto antes de trocar a marcha do veículo. Esmerilham o motor. Isso aí danifica o caminhão, consome mais diesel, né? E por aí vai. Tem gente, por exemplo, aqui tem banguela, risco de acidente. Velocidade excessiva, risco de acidente. Freada brusca, risco de acidente e consumo de pneu, porque o freio brusco, eu esquento muito o pneu, consumo a borracha do pneu. Não sei se vocês sabem, cada pneu de um caminhão custa R$ 1.500. Você tem carreta com 26 pneus. Então, olha o tanto de dinheiro que você tem em pneu, né? Se você pegar lá, cada caminhão aí tem aproximadamente 40 mil em pneus. Se eu tiver 100 caminhões, eu tenho 4 milhões de reais em pneu. São 2 casas no lago. Se eu tiver 100 caminhões, se eu tiver 1.000 caminhões, eu tenho 40 milhões de reais em pneu. Eu tenho que cuidar do pneu ou não? Você está falando de um super investimento que você faz e que se ele não durar o que ele tem que durar, porque o motorista usou mal, seu dinheiro vai indo pelo ralo. Então, olha os desafios. Como é que eu vou medir isso à distância? Só com a telemetria. Tá? Outra coisa genial, estou quase acabando, tá, Tiago? Outra coisa genial que a gente tem na telemetria é o seguinte: imagina que você vai fazer uma viagem levando carga para o Porto de Santos. Quem conhece a região sabe que você chega num determinado momento, vindo de São Paulo, pela Anchieta Imigrante, você vai pegar uma descida de serra. Ali é extremamente perigoso. Então, o que a gente fez? A gente fez uma ferramenta chamada rotograma falado, que o Centro de Operação Logística mapeia em cada rota os principais pontos de risco. Ponte estreita, descida de serra, passagem por cidade, curva perigosa. Ele faz isso uma vez e armazena no nosso sistema. Quando o motorista vai pegar essa viagem, então o Tiago de novo aí virou motorista de caminhão, Tiago. Eu vou iniciar uma viagem para Santos, entrei no caminhão, loguei com o meu ID, né? Beleza, rota Brasília-Santos. Todos aqueles pontos cadastrados para essa rota já são transferidos para o computador de bordo do caminhão. Quando você chega nessa área aqui, ó, que é a Serra de Santos, o nosso sistema já te dá uma mensagem de voz te alertando disso. Ó, você vai entrar na serra, velocidade limite 40 km por hora, cuidado com freadas bruscas. Então, é um sistema de auxílio. E aqui em quadradinho, vocês não vão ver, a telemetria já baixou o limite de velocidade, que estava em 80, agora baixou para 40, que é a velocidade máxima que você pode descer a serra, né? Então, essa é uma ferramenta para prevenir o acidente e ajudar o motorista a saber que ele vai entrar numa situação de risco.
muitos dos acidentes que acontecem com carga, o caminhão vem, o cara vem na reta, no maior pau. De repente ele vê que tem uma curva fechada, ou ele não conhecia porque ele está novo na rota, ou ele se distraiu. Aí ele vai catar nos freios para fazer essa curva. O caminhão dá o L, que a gente chama, e tomba. Pronto, acidente, tragédia, morre gente, prejuízo material, se for uma carga, por exemplo, de químicos, dano ambiental, porque isso vai derramar no meio ambiente, então não pode acontecer. Então o que o rotograma faz? X metros antes, 200, 300, 400 metros antes, ele já vai receber um alerta de curva perigosa adiante, reduz a velocidade, freia, e com isso ele vai fazer uma abordagem mais segura daquela curva. Tá? Vocês vão ver a novidade que a gente lançou agora, que a gente inclusive agora embutiu câmeras para que a empresa veja como ele está fazendo essa curva. É uma coisa fantástica. Né? E com isso você reduz o nível de acidente. Reduzir o nível de acidente, eu vou ter melhor eficiência logística e menos despesa, e menos risco, né? Menos dano material e dano humano. Tá? O que a gente lançou recentemente, agora em 2020? A gente lançou esse sensor de direção segura, que é esse bichinho aí que parece um Big Brother, ele fica instalado no painel do caminhão voltado para o motorista. E ele detecta 4 padrões. Ele tem um sistema de processamento de imagem que detecta se o motorista está usando o celular, se ele está com sinais de sonolência, cansaço, se ele está distraído, por exemplo, conversando com alguém, ou se ele está fumando. Tá? E quando ele detecta essa situação, ele automaticamente gera uma mensagem, por exemplo, como essa que está em amarelinho aí. Atenção motorista, sonolência detectada, pare o veículo em local seguro e descanse um pouco. Então, ele dá um alerta de voz para o motorista e transmite esse alerta para a empresa. Olha, hoje, às 10:55, na rota tal, o Thiago está dando sinais de sonolência. Porque se a empresa começar a perceber que esse sinal chegou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e o Thiago não parou, ela vai mandar um comando para que esse veículo seja bloqueado. É óbvio que não é um bloqueio imediato, senão você causa um acidente. Né? É um bloqueio que você vai retirando o torque do veículo até que ele pare e não consiga mais andar. Então, é uma solução, gente, que hoje é um dos maiores problemas que as empresas estão tendo. Né? Os caminhões, se você pegar um caminhão hoje, ele parece um carro de Fórmula 1, de tanto recurso. Né? É muito macio de dirigir, tem muita potência, tem muito conforto, e o motorista esquece que ele está com 20 toneladas nas costas dele. Né? E ele quer dirigir direto, com sono, cansado, falando no celular. Quando tem um acidente, é praticamente uma bomba. Você imagina um caminhão desse carregado de combustível, querosene de aviação, gasolina. É uma bomba ambulante. Né? Então, esse sistema está sendo muito usado para isso. Tá? Outro lançamento que a gente fez, integrado à telemetria, a gente colocou um DVR, um gravador de vídeo digital dentro do veículo, com 4 câmeras. Uma virada para frente, para ver a rodovia, uma virada para dentro da cabine, para ver dentro da cabine, e 2 laterais para pegar a parte traseira e lateral do veículo. E à medida que eu tenho eventos, eu transmito essas imagens. O DVR está gravando continuamente, num cartão de memória, e aí, por exemplo, o Thiago foi lá e freou brusco. Ele retorna 15 segundos antes da freada, 15 segundos depois, manda esse streaming para a empresa e a empresa vai ver. Por que o Thiago freou brusco? Passou um animal na frente. Não, ele estava muito colado num carro, o carro da frente freou. Então isso é para você ver o que gerou a freada. E depois para ver se teve colisão. O resto do streaming para ver qual foi a consequência. Não, beleza, tudo bem, só vou pontuar ele na telemetria. Você está no mute aí, Thiago, você falou alguma coisa, eu não ouvi, tá? Então, esse é um exemplo. Aí você fala assim, pô, beleza, essa viagem não pode entrar ninguém na cabine, o sensor de porta da cabine detectou que a porta foi aberta, o streaming da câmera interna é transmitido. Quem entrou no veículo? Né? Por quê, quando, onde. Tá? A mesma coisa na hora de fazer uma entrega. Vou fazer uma entrega de carga numa região de risco. Antes de eu abrir os baús traseiros, eu baixo o streaming das câmeras laterais para ver se tem alguém próximo, se eu estou numa região de risco. Enfim, você combina eventos com imagens. Velocidade excessiva. O caminhão está excessivo da velocidade. Transmite um streaming. Para quê? Não, ele estava só fazendo uma ultrapassagem. Não, ele realmente está descendo o pau mesmo no veículo. Tá? Então, vocês imaginam o que está virando isso. Né? Eu estou no centro de gestão logística aqui, no ar-condicionado, vendo toda a operação acontecer e agora, além de indicadores e dados, eu consigo entrar na viagem. Né? Isso aqui é uma coisa maravilhosa, tá, gente? O primeiro cliente que adquiriu já comprou mais de 100 equipamentos, porque ele falou, não, eu tenho 400 caminhões rodando e o dono do caminhão é o motorista, eu fico à distância sem saber o que está acontecendo. Agora não.
Qualquer problema, eu estou dentro do caminhão e vejo exatamente o que se passou. Isso vai ajudar para treinamento do motorista, vai ajudar para reduzir acidente, para reduzir roubo, vai ajudar para você proteger o motorista quando alguém falar que ele fez algo errado, você vê, não, olha aqui a câmera filmando, né? E o bacana é que a gente fez isso integrado com o rastreador, então essas mensagens de vídeo, esses streamings são mandados pelo nosso rastreador e, além disso, são trigadas, né, são acionadas mediante algum evento de telemetria ou de segurança. Tá? Gente, na verdade, o meu objetivo não era fazer vocês virarem especialista em autotrack, era só mostrar como é que é bacana você pegar a engenharia, seja software, hardware, sistemas, telecom, e aplicá-la numa necessidade real. Então, eu mostrei primeiro a necessidade real, que é muito importante no nosso país, que é a logística, os desafios que acontecem e depois o que se oferta para eles, né? E acho que tem dois grandes focos para vocês. Um, para aqueles que eventualmente se interessarem pela área e falar, poxa, eu gostaria de trabalhar numa empresa assim, né? A gente é forte demandante de alunos, tanto de estágio quanto engenheiros formados. E outro para aqueles que têm interesse em empreender, trabalhar na área privada, seja como dono da empresa ou até mesmo como funcionário de alguma empresa, perceber uma abordagem interessante que é o seguinte, deixa eu entender qual é a necessidade do cliente da minha empresa, para quando eu for desenvolver algo, eu não fazer aquilo pela eletrônica em si, ou pelo software em si, ou pelo telecom apenas. Eu fazer disso uma ferramenta para ajudar aquele setor que é cliente da minha empresa a ter melhor desempenho. É isso que faz as empresas serem competitivas, tá bom? Fico aberto aí se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá aí meu WhatsApp, tá aí meu e-mail, fico à disposição de vocês. Muito obrigado a todos aí, estou feliz de ter tido essa uma hora com vocês aí. E parabéns pela iniciativa do KN de não deixar, mesmo na pandemia, de fazer o evento. Legal, obrigado. Palavra contigo aí, Thiago. Bom, se alguém quiser se manifestar, tirar alguma dúvida, o momento é agora. Dá para me escutar aí? Estou ouvindo bem alguém, só não sei quem é. Ah, sou eu, Fausto. Pode falar, Fausto. Márcio, eu vi que com o tempo a quantidade de dados que vocês têm disponibilizado para os clientes tem aumentado bastante, né? Começou com alguns sensores, hoje em dia já chega até a vídeos. Como é que vocês têm lidado com esse aumento da quantidade de dados que vocês têm que transmitir em toda essa rede? Essa pergunta é excelente, Fausto Brenner, né, pelo que estou vendo aqui. Ela é excelente porque isso vira um problema e vira uma oportunidade. Vou falar primeiro do problema. Tivemos que trabalhar muito os nossos sistemas para ter capacidade de tráfego, mas também trabalhar com inteligências do tipo compactação, usar vários recursos que o processamento digital de sinais te dá para que você faça uma transmissão de um grande pacote de uma forma otimizada, né? Então, isso na parte, vamos dizer assim, de transmissão. Na parte de hospedagem, você pensa que esses dados estão armazenados num hub. São 40 mil clientes, 250 mil veículos, esse volume enorme de dados, e eu tenho que manter isso por 3 anos dentro do meu data center. Então, você imagina o que eu tenho que ter de discos, que eu tenho que ter de processador, a preocupação com performance do software, a preocupação com segurança do dado, ainda mais agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, a preocupação que você tem que ter com refrigeração desse ambiente, segurança contra incêndio, acesso físico de pessoas. Então, o data center da Autotrack, o hub da Autotrack, virou um bunker, né? E assim, é o dia inteiro você analisando o que eu preciso melhorar. Eu tenho que colocar mais servidor, tenho que colocar mais processamento, tenho que botar mais disco, a minha política de backup tem que ser otimizada, eu tenho que fazer espelhamento quente, porque esse dado tem que estar em Brasília e tem que estar em Anápolis. Então, esse foi um desafio muito grande para nossas equipes de sistema e para nossas equipes de segurança, tá? De novo, mais oportunidade para os engenheiros. Então, o que vira problema para alguns, para nós, profissionalmente, vira oportunidade, porque abre-se um leque enorme de espaço para a engenharia atuar. Então, eu digo para vocês, os bons engenheiros da Autotrack são certamente os profissionais mais importantes dessa empresa. E aí, como é que isso vira retorno pessoal? Na forma de premiações, de salário, de promoções, né? Mas por que isso é uma oportunidade, Fausto, que eu falei? Porque você imagina o seguinte, com esse volume de dados que a gente tem, pensa no Big Data que dá para a gente fazer para esses clientes, usando ferramentas de Machine Learning ou de inteligência artificial, para ajudá-los com análises preditivas. Então, eu tenho aqui
3 anos da sua operação online, minuto a minuto, e eu começo a fazer ferramentas para te ajudar o seguinte, olha, considerando o passado que você tem, o histórico que minha máquina aprendeu, e considerando o que está acontecendo na tua frota nesse momento, você está com 77% de ter um acidente essa semana. Você está com 90% de ter risco de atraso nessa rota, nesse dia. Então, você começa a ter inteligências que você pode rodar na forma de sistemas de inteligência artificial ou de machine learning para ajudar esse cliente com o dado que ele mesmo gerou, que a máquina aprendeu, ajudar ele a trabalhar melhor nesse momento. Tá? Então, nós estamos com uma linha muito grande agora de desenvolvimento, que é exatamente buscar esse volume de dados que você mesmo mencionou, que vem uma parafernália de informação do veículo, da carga, da rota, de tudo, trabalhar isso aqui em sistemas inteligentes para eu gerar análises preditivas. Não sei se vocês estão habituados com esse termo, mas a análise preditiva é como se eu estivesse querendo prever o que vai acontecer, né? Para esses clientes. Você imagina que poder que eu darei para uma indústria, poder de reação, se eu conseguir dizer para ela o seguinte, olha, nos próximos 15 dias você vai ter 4 acidentes na tua operação. Essa é a previsão. Então, trabalhe contra isso. Né? É uma coisa incrível. Né? Então, esse volume de dados aí que você mencionou gerou uma dificuldade operacional da Outraco, uma dificuldade para segurança de dados, uma infraestrutura robusta, mas está gerando uma oportunidade de negócio incrível, porque as empresas topam pagar por isso. Né? Big Data é a palavra da vez. Ok? Ok, obrigado, Marcos. Valeu, Fausto. Mais alguém? Então é isso, Thiago. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Estou falando sempre o nome do Thiago, que é a pessoa que eu interfaciei, gente, mas o agradecimento é para todos da Eletro, para todos que estão presentes aqui, pessoal do KN, os professores. Parece que foi o Ivan Camargo que indicou o meu nome, né? Isso, sugestão dele. O Ivan é um professor muito querido, eu já considero até amigo, fui aluno dele em máquinas elétricas e assim, foi reitor da UNB, eu gostava muito dele como reitor, então fico feliz dele ter me indicado para vocês. Certo, a gente que agradece a sua presença, Márcio, e vamos dar por encerrado aqui a nossa palestra. Muito obrigado, pessoal. Ótima semana para todos aí. Obrigado a todos que compareceram. Obrigado a todos que compareceram. Tinha um chat aqui, mas foi só em agradecimento. Tá joia então, pessoal. Um abraço. Valeu.